Ah, Elia, mas o time do Mirassol só perdeu por 2-1 do Flamengo, por incompetência do Felipe Luiz, por inexperiência do Felipe Luiz, por não entender o que ele precisa fazer, como é que ele precisa fazer, a maneira como ele tem que colocar jogadores, como é que ele tem que saber usar esse enorme elenco que ele tem à sua disposição e ele não sabe usar, porque ele não tem experiência para usar. Tem uma Ferrari e não sabe pilotar, Ele tem uma Ferrari, ele é o piloto de teste da Ferrari e ele vai muito bem como piloto de teste, mas o dia que ele tem que pilotar na chuva, dá desespero. O dia que ele tem que fazer uma ultrapassagem sobre um retardatário, ele perde mais tempo do que um piloto capacitado. Não significa que ele não vai chegar a ser o mais capacitado do Brasil. Pode vir a ser o treinador mais capacitado do Brasil e acho até que isso vai acontecer, mas vai demorar um pouco. Enquanto isso demora, o Flamengo vai pagando a conta porque demora. Acho que ele pode vir a ser campeão brasileiro, tamanha a qualidade desse elenco do Flamengo. Agora, no que diz respeito ao Mirassol, não é que vem a derrocada. Você acha que todo mundo, você acha que o Abel é o Felipe Luiz? Não. O Abel é infinitamente melhor do que o Felipe Luiz. Até pela experiência. Qualidade, competência, conhecimento de futebol, histórico de futebol. Então, o Abel não vai perder mais para o Mirassol e não vai empatar mais com o Mirassol, porque quando o Mirassol chega num tamanho desse tamanho assim. Ninguém presta atenção no Mirassol, o Mirassol vai cair, vai ser rebaixado, e aí você vai jogar de uma maneira. Agora, todo mundo já sabe, já mapeou o Mirassol, e o Mirassol tem um problema. Que é? O Rafael Guanais acha que o time é melhor do que verdadeiramente é. E aí ele quer ser propositor. Ele quer ser propositor. Deu certo ontem contra o Flamengo. Por acaso perdeu, mas poderia ter empatado. Mas quando ele for jogar contra o Atlético Mineiro do Cuca, que ele fosse... Você vai lembrar do que eu estou te falando. Quando ele for jogar contra o Atlético Mineiro do Cuca, que ele quiser ser propositor, aí ele toma um gol, o Cuca não vai querer marcar o Mirassol alto. Não vai querer. O Felipe Luiz não entendeu, porque ele é muito jovem ainda, que quando você está ganhando de 2-0, você não tem que fazer o terceiro gol. Você não pode tomar o primeiro. Ele não aprendeu. O que eu posso fazer? Foi um jogo propositivo dos dois lados. Mas não tem que propor nada quando eu estou ganhando de 2-0. Eu estou ganhando de 2-0. Eu estou ganhando de 2-0, mas eu sou o Flamengo. E daí? O Real Madrid ganhou tudo com o Ancelotti. Eu quero ver agora com o Xabi Alonso, que já estão metendo a boca no Xabi Alonso lá. Então, eu quero te dizer o seguinte, você ganhar, tem muitas maneiras de ganhar. Agora, quando você é muito melhor, você pode se dar ao luxo de relaxar, de jogar livre, leve e solto, porque você tem tanta qualidade, mas tanta qualidade que você está ganhando de 2, vai fazer 3, 4. Não é o caso do futebol de hoje. O futebol de hoje é muito pegado, o futebol de hoje é muito aproximado, tem pouquíssimo espaço. E aí, o Felipe Luiz não entendeu que está ganhando de 2, não tem que fazer 3, não pode levar o primeiro. Quando o Mirassol for jogar contra o Atlético Mineiro do Cuca, quando for jogar contra o Palmeiras do Abel, quando for jogar contra o Botafogo do David Ancelotti, quando for jogar contra o Fluminense, que também aprendeu a recuar suas linhas quando está ganhando do Renato Gaúcho, aí a coisa vai ser diferente, vai ser um pouco mais complicado para ele. A diferença, na minha opinião, diz respeito ao treinador. Eu acho que o Leonardo Jardim, ele é ponto fora da curva, ele sabe muito de bola, ele tem muita experiência, muita qualidade e pode levar esse Cruzeiro a ser campeão brasileiro. Conseguiu fazer uma boa gestão aí dessas situações com jogadores muito grandes, de muito peso. Agora, Elia, nós falamos até durante a semana pelo WhatsApp sobre a importância do titular em relação ao reserva e a Copa do Brasil deixou isso muito claro. Eu estou trazendo esse gancho porque você falou do elenco, a importância do elenco. Como é que você vê esse cenário e qual time hoje está mais bem servido quando a gente fala de elenco completo, além do Flamengo? É que o Flamengo é ponto fora da curva, né? O Flamengo inclusive, é um problema, né? O saudoso Elba de Pádua Lima, o Tinho, que foi dos grandes treinadores da história do futebol mundial, fez um trabalho lindo lá no Peru. O Tinho falava, olha, o problema não é você ter 2 grandes jogadores para a mesma posição. O problema é você não ter nenhum para uma só posição. Esse problema é bom. Esse problema é bom. Só que pro caso do Felipe Luiz, que não tem experiência, esse é um mau problema. Porque ele tem tanta cobra criada, ele tem tanto jogador de qualidade. Imagine que você tem um parceiro seu, que é o Bruno Henrique, que joga muita bola e você não consegue colocar ele titular. Aí, você olha...
tem o Everton Cebolinha, aí tem o Everton Araújo, aí você tem o meio campo, pô, é muito difícil. Tem um Arrascaeta. Você tem a Arrascaeta que joga muita bola, mas não consegue ficar o tempo inteiro, então você tem que fazer gestão de recursos. E aí é que entra a experiência de saber quem eu tenho que colocar, como é que eu vou colocar, por que eu vou colocar, olho no olho do jogador que é cobra criada, que é talentoso, do tamanho do Bruno Henrique, que você vai deixar no banco. Você tem que chegar no cara e conversar. Não é essa história de, eu não falo quando eu vou colocar, também não tenho que falar quando eu vou tirar. Isso aí não é o respeitoso. Você tem que avisar o cara por que ele não está jogando, por que nessa partida ele vai ficar no banco, por que você espera poder contar com ele, mas para isso você precisa ter tamanho, né? Sem dúvida. E aí o Felipe Luiz tem que fazer essa gestão agora. E o Flamengo, produz futebol? Primeiro tempo produziu muito futebol, cara. Assim, jogou bem. O Samuel Lino jogou bola demais. Mas eu vou precisar começar falando do nosso querido Zanovelli, cara. Porque assim... O árbitro? Parabéns a Flamengo e Mirassol que conseguiram sair do campo falando, cara, conseguimos fazer um jogo de futebol, porque teve uma pessoa que entrou para não deixar que isso acontecesse, que se chama Zanovelli, que é um árbitro horroroso, mais um árbitro horroroso da CBF, que odeia futebol. É um negócio assim, cara, de verdade. Cara, por acaso era jogo do meu time, obviamente eu fiquei mais irritado que o normal. Mas é o tipo de jogo que você não precisa estar envolvido com o jogo para você ficar revoltado com o que fez o Zanovelli ontem. Cara, foi assim, pediu, parou. O cara não precisou simular. O marcador tava chegando, ele levantava a mão, ele dava falta, assim. Era um negócio agressivo. Agora eu tô mais leve, posso falar do jogo. Não, mas de fato o Zanovelli, mas assim, eu vou te falar um negócio, é mais ou menos, é mais do mesmo, hein? Não, mas foi especial. Você achou que foi especial? Foi um negócio assim, agressivo. Eu acho ruim que mastigado. Foi bizarro. Acho ruim quase sempre não sei. Não, e sabe o que é o pior? Com dois times que querem jogar. Querem jogar, ninguém queria. O Mirassol gosta de jogar futebol que time e o Flamengo gosta de jogar futebol. E tá muito claro... Bela camisa do Mirassol, hein? Bela camisa do Mirassol. Pô, podia pegar a camisa do Mirassol. Belíssima camisa, cara. Primeiro jogo do Mirassol, no Maracanã na história, maravilhosa. Assim, uma coisa tem que ser falada. E o primeiro gol do Mirassol na história do Maracanã, Gabriel. Gabriel. Ó, mas quem não sabia o Gabriel ia fazer um gol ontem... O gol da Arrascaeta é maravilhoso. O que eu ia dizer é o seguinte, o passe da Arrascaeta, né, pro gol do Plata. Repara no Alan nesse gol, por favor. Você pode reparar no Alan nesse gol? É um negócio de louco. Ô, Luizinho, essa discussão tá acontecendo muito entre torcida do Flamengo. Olha o Alan aí. Olha o Alan, cara. Olha o Alan tá parado. Cara... O cara vai caminhando ali vai caminhando na área e é de uma passividade meio que inexplicável. Tremendo. Essa defesa do Walter é inacreditável. O Walter é um baita de um goleiro também. Agora, a discussão do Flamengo, a gente falou hoje do Cruzeiro, por exemplo, que fez um baita primeiro tempo e não fez um bom segundo tempo e perdeu do Santos em casa. Mas foi pro vinagre aí, ó. Quase. O Flamengo ontem flertou com um empate e olhe lá com o Mirassol, com um bom Mirassol no Maracanã no segundo tempo. Teve que ter o Rossi, teve uma cabeçada pra fora no final do jogo. Cara, esse time do Felipe Luiz, a gente pode falar que depois da Copa do Mundo, tirando o jogo contra o São Paulo, o Flamengo faz um 2-0 irretocável. Bragantino foi bem. É um time que também é muito irregular, cara. Interrogação. Assim, ele oscila. Assim, só que quando você coloca a palavra irregular, sugere que ele caia muito. A oscilação é maior do que... exatamente. Ele oscila. Mas você não acha que é irregular? Vou trazer, por exemplo, tudo bem. Flamengo e Ceará. O primeiro tempo do Flamengo bom, o segundo tempo não foi bom. Se você quiser pegar, assim, a palavra, beleza, eu aceito essa palavra. Agora, pra mim é o seguinte, dentro do nível de futebol produzido no Brasil, o Felipe Luiz... Essa palavra ali. Desculpa, o Flamengo tem 18 jogos, 12 vitórias. Não, então, eu entendo, mas assim... Esse time é irregular, fudeu. Eu sei que meu time é ruim, porque eu ia falar irregular é o Vasco, o Vasco é ruim. Por isso que eu coloquei que ele eu tô falando dentro do jogo. Não, então, mas beleza, ele pode baixar um pouquinho o nível dele dentro do jogo. Só que a forma de jogar do Flamengo é disparado dentro do elenco que tem o time que é mais bem treinado dentro dos melhores times do futebol brasileiro. Mas assim, pra mim sobra... O Mirassol é muitíssimo bem treinado, só que ele não tem a capacidade para... E mesmo assim, e até por isso conseguiu competir ontem com o Flamengo. Mas assim, eu não tenho dúvida... E o Pulgar faz uma falta... Eu não tenho dúvida que o Flamengo do Felipe Luiz é o time que produz o futebol mais agradável. Volumoso. E tem um contexto importante. Se você pegar qual era o time que estava jogando muito bem antes da Copa do Mundo. Rossi, Wesley, não tem mais. Léo Ortiz, Léo Pereira, beleza. Alexandro voltou contra o Ceará. Voltou no jogo passado, não tinha. Jogou Varela improvisado, jogou Léo Pereira improvisado. Pulgar não tá, De La Cruz não tá, Gerson não tá, Arrascaeta tá, na Libertadores, por exemplo, não vai estar. E aí na frente, beleza, você continua normal. Só que, cara, assim,
Os reforços chegaram agora. O Samuelino, beleza, ele tá 3 jogos jogando bem e tal, só que ele chegou agora. Assim, não tá na conta o que o Samuelino tá jogando, que ele vai desempenhar a partir de agora. O Jorginho já tá um pouquinho mais tempo porque ele pegou a Copa do Mundo. Então, assim, o Flamengo jogou 8 desfalques, 9 desfalques, 7 desfalques, 8 desfalques, 9 desfalques. Não dá pra tirar isso da mesa, cara. O Felipe Luiz não é mágico. Assim, todos os times. Se você pegar o Real Madrid e fala, Real Madrid, você tem 8 desfalques, o Real Madrid vai sentir. Mas mesmo com os 8 desfalques, você vê uma identidade de jogo o time é o mesmo. clara Joga igual. toda a partida. O time sempre consegue, não vai conseguir 100% do tempo, mas... A dupla de volantes ontem era Alan e Everton Araújo. Do jogo que vai jogar bem, não joga consegue bem. executar Ontem aquilo não, que o né? técnico quer. A dupla é essa porque não E o tem. Flamengo fez a janela que deixou um buraco enorme na cara do meio campo do Só Flamengo. que é um Flamengo com 40 pontos, líder do brasileiro, e O campeonato acabou. a gente não vai Em conseguir relação à disputa de aí, título. cara. falar de Tô falando sério. Vai infartar. Eu não, assim, tu acredita Acha que que o alguém vai Flamengo- ganhar o título do Flamengo? Acredito que pode. Não foi isso que eu te perguntei. Não, você afirmou que o campeonato Eu acabou. perguntei se você acredita que alguém vai tirar o título do Flamengo. Espero que não. Eu não acredito. Eu também não. Mas pode. O Palmeiras tá Não sei pode. que, volto a repetir, tem que ir na janela.